Eu tenho que deixar claro logo de início que eu acho que praticamente ninguém vai concordar com essa minha indicação. Acho que quase ninguém gostou desse filme, ou pelo menos não gostou tanto quanto eu gostei. Eu achei esse filme sensacional e eu vou tentar justificar isso aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Mark. Esse é o primeiro vídeo aí de 2024. Ele tá um pouquinho atrasado, era para eu ter feito vídeo já com uma certa antecedência, só que eu comecei o ano ficando gripado, daí ficou um pouco difícil de gravar, porque minha voz não estava legal. Não que ela normalmente seja legal, né? Mas então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as minhas produções de terror preferidas de 2023. E quando eu digo aqui preferidas, é preferidas mesmo, tá? Eu não quero falar, digamos, sobre as melhores produções de terror, até porque eu não vi muita coisa que saiu, e também muita coisa que saiu eu vi e não gostei. E aí, para fazer uma lista um pouco diferente, eu não quis falar apenas sobre os melhores filmes que eu vi, até porque eu já falei um pouco sobre eles ao longo do ano inteiro, né? Eu quero falar mais sobre o que eu mais gostei ao longo desse ano aqui. Então, eu separei em basicamente 3 categorias, que é quadrinho, série e filme. E aí eu também vou falar um pouquinho sobre alguns livros lá no final, mas aí fica como uma menção honrosa, eu explico depois o motivo. Mas vamos começar então pelo começo. E o melhor quadrinho que eu li esse ano se chama A Bela Casa do Lago, que foi escrito pelo James Tynion IV, ou quarto, não sei. Tem um número 4 no nome dele. Esse é um quadrinho excelente mesmo, vale muito a pena conferir. Ele conta a história de um grupo de pessoas, alguns são conhecidos, outros não, que são todos convidados para passar um final de semana numa casa isolada na beira do lago. Todos eles são convidados por um amigo que eles têm em comum. Algumas dessas pessoas têm uma relação mais antiga com esse sujeito, enquanto outros conheceram ele há pouco tempo. Mas todos eles, por algum motivo, foram convidados para passar esse tempo naquela casa. E isso acontece no auge da pandemia, então todo mundo chega lá usando máscara, esse tipo de coisa. Enquanto eles estão lá, por um pequeno momento, eles não têm acesso à internet, então eles ficam ali interagindo entre si, existem algumas afinidades que vão se formando ao mesmo tempo em que existe alguma inimizade entre aquelas pessoas, ou pelo menos entre algumas daquelas pessoas, mas tudo isso meio que cai por terra quando eles finalmente têm acesso à internet e descobrem que o mundo está acabando, que o mundo está literalmente pegando fogo. Outra coisa que eles também descobrem é que, primeiro, eles estão a salvo desde que eles continuem ali dentro daquela casa, daquela mansão, ou pelo menos na região. E aquele amigo deles, o sujeito que convidou todo mundo ali, talvez tenha algo a ver com esse fim do mundo. E talvez ele não seja necessariamente humano. Eu não acho que eu esteja entregando muita coisa, porque isso é basicamente o plot da primeira história que compõe esse primeiro volume da série que foi publicada aqui no Brasil pela editora Panini. Ainda vão ter outras edições, então essa história não acabou, mas o que eu li até agora foi simplesmente impressionante. Ao longo desse primeiro volume, eles começam a investigar um pouco mais daquela mansão e daquela região. Eles descobrem um outro prédio que tem ali perto, que tem uma pessoa lá dentro. Eles começam a descobrir mais a respeito do passado deles e da relação que eles têm com esse amigo em comum. Tudo é muito tenso, tudo é muito instigante. Vale muito a pena. Passando agora para a indicação da série, eu sei que a indicação óbvia seria A Queda da Casa de Usher, que eu vi e gostei demais. Mas eu queria falar de uma coisa um pouco diferente, então, que é uma série que nem tanta gente viu, mas que eu acho que merecia ser mais vista, que é uma chamada Assassinato no Fim do Mundo. Essa é uma série que saiu lá nos Estados Unidos pelo canal FX e que aqui no Brasil foi disponibilizada no Star Plus. Ela foi criada pela atriz Brit Marlin em parceria com um cineasta que eu não sei pronunciar o nome, então vai estar escrito aqui na tela. Eles já fizeram alguns outros projetos juntos. Se eu não me engano, eles criaram aquela série The OA na Netflix, que eu não sei se teve final ou não, mas teve uma confusão em relação a isso. Essa aqui, por sorte, é uma minissérie, ela é fechada e ela termina e é muito boa. Basicamente, existem 2 histórias paralelas que correm aqui ao longo dessa série. E uma dessas histórias é bastante similar ao quadrinho que eu acabei de indicar, porque é um grupo de pessoas que é convidado por um bilionário para ir até um hotel isolado no meio da Islândia, se eu não me engano. A ideia desse bilionário é juntar o máximo de gente possível para, basicamente, impedir o fim do mundo. É isso que ele quer, é só isso que ele quer, basicamente, né? E ele quer contar, então, com a ajuda desse grupo de pessoas, cada um tem, assim, a sua própria habilidade, ou então tem alguma coisa
com a qual ela contribui para a melhoria da sociedade de uma maneira geral. Então você tem ali cientistas, você tem cineasta também ali no meio, e tem a protagonista, que é uma escritora, autora de um livro de true crime. Basicamente, esse livro de true crime conta a história dela própria, quando ela foi, por conta própria, investigar um caso de assassinato. Logo no início do primeiro episódio da série, a gente vê ela numa livraria lendo um trecho do livro dela. Basicamente, ela está lendo o final do livro dela, né? O momento em que ela e o namorado dela na época encontram o assassino. Só que ela não chega necessariamente a concluir essa leitura, então fica faltando algumas informações ali, e ao longo da série a gente vai vendo ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo naquele hotel, que por sinal aconteceu um assassinato lá dentro, então tem uma questão assim de um mistério meio que Agatha Christie assim lá dentro, porque eles estão num local fechado, tem um crime e tem que ser investigado o que está acontecendo ali. Mas ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a gente também acompanha uma segunda linha temporal em que a gente vai vendo os eventos que levaram até aquele momento que a gente viu no início da série, em que ela confronta um assassino. Então, assim, como que ela iniciou a investigação, como que ela conheceu o namorado dela e como que ela chegou naquele momento. São duas linhas narrativas que não parece que vão se cruzar, mas que são igualmente importantes para a história. A série ela não é necessariamente perfeita, ela tem, por exemplo, alguns conceitos que ela apresenta, mas não desenvolve eles depois, mas ela prendeu a minha atenção do início ao fim. Eu gostei demais dessa série aqui, e eu acho, como eu disse, não foi tanta gente que viu, eu acho que ela merece ser mais vista, então por isso que ela está aqui nessa lista hoje. E agora eu vou passar para a minha indicação do melhor filme de terror de 2023, na minha opinião. E eu tenho que deixar claro logo de início que eu acho que praticamente ninguém vai concordar com essa minha indicação. Acho que quase ninguém gostou desse filme, ou pelo menos não gostou tanto quanto eu gostei. Eu achei esse filme sensacional e eu vou tentar justificar isso aqui. E o melhor filme de terror de 2023 é, na minha opinião, O Ninguém Vai Te Salvar, do Brian Duffield. Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre esse filme aqui, eu gostei demais dele, então eu não vou me estender muito na história. Basicamente, o que eu posso dizer para quem não viu, e eu acho que vale muito a pena ver, é que, primeiro, ele está disponível no Star Plus, e ele é um filme que mistura invasão alienígena e invasão domiciliar. Ele conta a história de uma menina que está presa dentro de casa, enquanto os alienígenas tentam entrar na casa dela. E uma característica importante é que esse filme praticamente não tem diálogos, então ele é quase todo contado apenas por meio da imagem. E dos sons, obviamente, né? Mas não dos diálogos. Eu gostei demais desse filme aqui. Ele é um filme extremamente divertido. E essa questão da diversão, eu acho que é algo que está se perdendo no terror contemporâneo. Eu acho que o terror contemporâneo, muito influenciado pelo sucesso da A24, por exemplo, ele é esse terror mais pesado, mais denso, mais sóbrio. O que faz sentido dentro de um certo estilo de filmes, mas não precisa ser a regra. É por isso que eu gosto tanto de filmes como Pânico 5, por exemplo. O Pânico 5 parece que trouxe um pouco de volta essa característica do terror divertido, do terror que não se leva tão a sério. Ao mesmo tempo, ele tem ali por baixo um comentário social muito presente. E eu acho que esse filme aqui também tem um pouco disso, porque ele se leva a sério, sim, a história que ele está contando é uma história séria, só que ao mesmo tempo ele tem esse aspecto divertido, que é algo que eu admiro muito e que, como eu disse, está sendo cada vez mais raro. Então, assim, acho que todo mundo colocou nessa lista de melhores do ano o filme When Evil Lurks, que vai ser lançado agora no Brasil, né? E eu acho que faz sentido que esse filme esteja em primeiro na lista de todo mundo, porque, tipo, é um filme muito bom. Só que ele não tem essa característica que eu busco, que eu gosto tanto no cinema de terror, que é essa característica do divertido, do leve. Então, por causa disso, e por ser um filme muito bom também, O Ninguém Vai Te Salvar é o meu filme preferido de terror de 2023. E aí, por último, eu quero falar sobre 2 livros em específico, só que assim, fica como menção honrosa por 2 motivos diferentes. O primeiro é que nenhum desses livros é de 2023, ou seja, não se enquadrariam dentro da lógica de os melhores do ano, mas eles estão nessa lista por quê? Porque eu acho que eu não li nenhum livro de 2000 que tenha sido lançado em 2023. E além disso, esses livros em específico, eles também não foram lançados no Brasil. Então eu tive que ler eles no Kindle ou então ouvir eles no Audible. E se você é usuário ou do Kindle ou do Audible, e se você, né, entende um pouco de inglês, são 2 leituras que eu acho que vale a pena conferir. O primeiro livro, que foi o que eu escutei no Audible, se chama Fantastic Land, que foi escrito pelo Mike Bokoven. E esse é um livro que ele é escrito no estilo de um documentário, então ele conta com entrevistas, com pessoas dando as suas declarações a respeito de algo que aconteceu nesse local que se chama Fantastic Land, que é um parque temático, assim, né? A ideia é que as pessoas estavam dentro desse lugar quando aconteceu um furacão, um tornado, uma coisa assim,
E aí o local ficou todo isolado e todo alagado também, e as pessoas que estavam lá dentro não conseguiam sair. A questão é que as autoridades achavam que estava tudo bem lá dentro do parque, porque eles tinham comida, eles tinham água, então assim, daria para eles aguentar por mais tempo, enquanto as autoridades estavam tentando salvar outras pessoas que estavam mais em perigo. Não era essa a realidade. A comida começou a ficar escassa logo, e começou a se formar facções ali dentro que começaram a batalhar umas com as outras. O negócio fica tenso de tal maneira que é absurdo, assim. E essa narrativa que é entrecortada entre diferentes visões do que aconteceu torna o negócio mais dinâmico e muito mais interessante, porque é como se fosse um documentarista que está entrevistando os sobreviventes e cada um dá a sua opinião sobre o que aconteceu. E tem um cara, inclusive, que ele tem que entrevistar dentro da cadeia. Imagina por quê. E especificamente o formato de audiobook, nesse caso aqui, ele funcionou muito bem, porque daí a pessoa que está narrando, ela faz diferentes vozes, então esse clima de documentário acaba se sobressaindo nesse caso. Gostei demais desse livro aqui, fica aqui a recomendação então do Fantastic Land. Por fim, eu quero fazer uma indicação de um livro que eu li no Kindle que se chama The Return, da Rachel Harrison. Esse livro aqui, ele acompanha um grupo de amigas e tem uma dessas amigas que desapareceu por 2 anos. Ela saiu, acho que pro meio da floresta, e sumiu. Simplesmente sumiu. Ao ponto de que ela chegou a ser dada como morta. Fizeram até uma cerimônia lá para fazer o enterro simbólico dela e esse tipo de coisa. Mas ela reaparece depois de 2 anos, aparentemente sem nenhuma lembrança do que aconteceu com ela até aquele momento. Mas então, depois de passado todo aquele frenesi, assim, inclusive da mídia, assim, de reportar o retorno dela e tudo mais, né? Eventualmente ela consegue se reunir com as amigas dela, com as melhores amigas dela, e todas elas vão para um hotel também que fica num local isolado, de novo, né? Em relação com os outros títulos que eu citei aqui, mas elas vão até lá para poder, sei lá, tentar descobrir o que aconteceu com ela, ao mesmo tempo tentar retomar um pouco de uma sensação de normalidade na vida delas. Mas não demora muito até que, tipo, uma das personagens começa a ver uns vultos ali pela janela e, eventualmente, alguns funcionários do hotel também começam a desaparecer. É uma leitura sensacional, principalmente quando ele finalmente chega para explicar o que aconteceu com ela, o que aconteceu nesse tempo que ela ficou fora. E a explicação é uma das melhores que eu já li. Até porque o terror normalmente tem esse problema, assim, né? O Stephen King fala sobre isso, de que o terror nunca vai ser tão assustador quanto aquilo que você imaginou na sua cabeça. Então, assim, enquanto ele fica apenas sugerindo o terror, você fica sempre imaginando o pior. Quando ele finalmente te mostra, nunca vai ser tão assustador quanto aquilo que você imaginava. Porém, a explicação nesse caso aqui, o momento em que ele me mostra o que aconteceu, foi surpreendente e foi assustador. Então, fica aqui a menção também do The Return. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado dessa minha lista das melhores produções de terror de 2023, na minha opinião. E deixem nos comentários também quais foram as leituras, os filmes e séries preferidos de vocês nesse ano que passou. Aproveita também e curte esse vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê na próxima então, até mais. Tchau, tchau.